Olá, seja bem-vindo. Nesta aula, discutiremos sobre os tipos de impactos ambientais, focando nos impactos ambientais diretos e indiretos e também na temporalidade. Os problemas ambientais são tão antigos quanto o homem. O que é novo é a sua dimensão e a sua escala. A essa dimensão da problemática tem contribuído muitas outras causas, destacando-se o elevado crescimento demográfico, o desenvolvimento e a difusão da tecnologia industrial, os avanços da medicina e da saúde e seus efeitos sobre a população, o avanço nas comunicações e a crescente urbanização, e a grande difusão de ideias que tem possibilitado o desenvolvimento dos meios de comunicação social. O crescimento das cidades nas últimas décadas tem sido responsável pelo aumento da pressão das atividades humanas sobre os recursos naturais. Em todo o planeta, praticamente não existe um ecossistema que não tenha sofrido influência direta ou indireta do homem, como, por exemplo, a contaminação de lençol freático, a introdução de espécies exóticas, a contaminação dos ambientes aquáticos e desmatamentos, resultando na diminuição da diversidade de habitats e perda da biodiversidade. O modelo de desenvolvimento econômico originado no século XX se tornou incapaz de conciliar as necessidades consumistas com a preservação das condições básicas que proporcionasse a garantia da qualidade de vida das sociedades. O padrão de produção industrial capitalista originado em fins do século XIX, impulsionado por uma demanda produtivo-consumista, trouxe um movimento de saturação dos recursos naturais e uma série de problemas que, ao longo do tempo, levou à insustentabilidade da sociedade atual. Ao se manter esse padrão industrial, buscando cada vez mais atender às necessidades consumistas, o homem acaba gerando os impactos ambientais. Os impactos ambientais possuem entre suas características a natureza de ordem, ou seja, eles podem ser diretos ou de primeira ordem, que são aqueles determinados diretamente pelas atividades impactantes em todas as fases do empreendimento. Vejamos alguns exemplos. Mudança na dinâmica do rio, supressão da vegetação, geração de ruídos e poeira e aumento no trânsito devido a veículos pesados. Os impactos ambientais também podem ser indiretos de segunda ou terceira ordem, ou seja, quando é uma reação secundária em relação à ação ou quando é parte de uma cadeia de reações. Eles são decorrentes dos impactos diretos e também dos de segunda ordem. Alguns exemplos são alteração na água de reservatórios, intensificação da caça e da pesca, perda da diversidade de plantas e animais, aumento de determinadas doenças, mudança no uso e ocupação do solo no entorno dos reservatórios, atração de população e sobrecarga na infraestrutura urbana das cidades próximas a usinas. Outro exemplo de impactos indiretos são as chuvas ácidas, que são decorrentes da poluição atmosférica por óxidos de enxofre, de nitrogênio e flúor. Os impactos ambientais quanto à natureza podem ser classificados em físicos, biológicos e antrópicos. Os físicos são efeitos ambientais causados sobre o ar, a água e o solo. Por esse motivo, são normais e necessárias análises e avaliações da região do empreendimento de ordem climática, meteorológica, geomorfológica, assim como sobre a qualidade da água dos corpos hídricos afetáveis, do ar e do solo. Os biológicos são efeitos ambientais causados sobre a flora e a fauna. Assim sendo, são realizadas análises e avaliações da região do empreendimento segundo as ordens liminológica, vegetacional, florística, botânica e faunística.
Apenas no segmento relativo à fauna, os estudos de impacto ambiental podem envolver diversos subsegmentos, tais como a mastofauna, avifauna, entre outros. Os antrópicos são também denominados por impactos socioeconômicos e culturais. O fator ambiental afetado é o ser humano e as análises e avaliações são realizadas através de todas as suas manifestações demográficas, sociais, econômicas, infraestruturais, dentre outras. Depois da implantação do projeto de um empreendimento que já tenha gerado impactos diretos, na sequência se apresentarão os impactos indiretos, que envolvem os fatores físicos, biológicos e antrópicos. Para exemplificar esta definição, podemos citar a construção da hidroelétrica de Belo Monte, no estado do Pará. Esta obra tem gerado um amplo debate técnico e político pela grande magnitude e relevância dos impactos ambientais que ela tem gerado. Este empreendimento faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e entre os seus impactos ambientais indiretos está a elevada imigração de pessoas de diversas partes do Brasil para a região, pela busca de oportunidades de emprego. Como consequência deste impacto, está o aumento significativo de desmatamento da floresta amazônica, proveniente deste aumento de pessoas nesta região que busca áreas novas para se estabelecerem. Os impactos ambientais podem ser decorrentes de diferentes atividades. Vejamos alguns. Atividades energéticas, hidrelétrica e mineradoras, é um impacto intenso, pontual, limitado e preciso em termos de localização. Geralmente envolvem parcelas pequenas de população dos seus impactos diretos e são bastante dependentes de fatores relativamente controláveis. Atividades industriais e urbanas é um impacto de intensidade variada, podendo ir de pontual, no caso de uma fábrica poluidora, a difuso, no caso dos poluentes emitidos pela frota de veículos, por exemplo. Boa parte desses impactos depende de obras de infraestrutura e de saneamento, mais ampla do que a abrangência de cada empreendimento. Atividades agrícolas. Os impactos ambientais das atividades agrícolas são, em geral, frágeis e dependem de fatores pouco controláveis, chuvas, temperaturas e ventos. Atingem grandes áreas de forma pouco precisa, frequentemente crônica, pouco evidente, intermitente e de difícil quantificação, perda de solos, produção de gases, erosão genética, contaminação de águas subterrâneas com fertilizantes ou pesticidas. Um dos piores impactos ambientais são os da agricultura, que são invisíveis aos olhos da população, dos consumidores e dos próprios agricultores, ao contrário do que ocorre com uma fábrica ou uma mineradora. Vale lembrar que os impactos diretos e indiretos formam o passivo ambiental. O passivo ambiental são as obrigações que todas as empresas têm com a natureza e com a sociedade, cujo objetivo é promover investimentos em benefícios ao meio ambiente, visando compensar os impactos causados. Destes impactos, os mais comuns são os indiretos, devido ao fato de serem mais facilmente ocultados. Segundo a Lei 6.938 de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, parágrafo 1º, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Os acontecimentos de vários acidentes ecológicos que trouxeram danos para a natureza fizeram com que os passivos ambientais ficassem conhecidos como algo muito ruim para as empresas. Um exemplo é o vazamento de 1,2 milhões de litros de óleo na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, em janeiro de 2000.
Se houvesse melhoria da qualidade dos estudos de impacto ambiental e dos relatórios de impactos ambientais e um eficiente monitoramento dos empreendimentos licenciados por parte dos órgãos ambientais, os passivos ambientais poderiam ser minimizados. Pessoal, vocês viram que o impacto ambiental é capaz de desestruturar a estabilidade do ambiente. Agora, vocês verão que esses impactos podem ser de forma imediata, de curta duração, de média duração e longa duração. Portanto, em um mesmo empreendimento, poderá ocorrer essas 4 condições temporais de impactos ambientais. O grau de estabilidade realmente alcançado por um determinado ambiente ou ecossistema depende de sua história evolutiva, como, por exemplo, um ambiente que teve maior deposição de matéria orgânica tende a ser mais complexo que outro nas mesmas condições climáticas. O impacto ambiental imediato é determinado quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm curta duração, podendo, conforme o caso, ser de até 5 anos. Por exemplo, a poeira de um canteiro de obras que pode ficar em suspensão na atmosfera por muitos dias, ou mesmo um ruído de máquinas que pode ser local ou se estender por vários quilômetros, como no caso de explosões de rochas. O impacto ambiental de curta duração é determinado quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 5 a 15 anos. Por exemplo, o descarte de efluentes sanitários nos cursos de água das proximidades do empreendimento durante a construção de uma grande obra. A construção de uma estrada de rodagem deve ser muito bem planejada em seus cronogramas físicos e financeiros para o cumprimento de execução, pois os processos erosivos gerados na movimentação de terras ocasionam sérios impactos ambientais para os recursos hídricos, como, por exemplo, o assoreamento de pequenos cursos de água e soterramento que afetam fragmentos florestais e toda a sua biodiversidade. O impacto ambiental de média duração é determinado quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 15 a 30 anos, como, por exemplo, as atividades de mineração. Os impactos ambientais de média duração comprometem a autorrecuperação da área degradada. Considerando a intensa atividade de um determinado local, esta tende a tornar-se estéril. O impacto ambiental de longa duração é determinado quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração superior a 30 anos, como, por exemplo, a perda da qualidade e quantidade de água de um manancial de abastecimento público advindo de empreendimento agrícola. Outro exemplo é o caso da cidade ucraniana de Chernobyl, que após um acidente nuclear em 1986, provocou a morte direta de 30 funcionários e contaminou toda a vida da região. A radioatividade causa efeitos de longa duração no meio ambiente, além de problemas de saúde para os seres humanos. Para que se tenha uma ideia de quanto tempo pode durar a contaminação, a cidade ucraniana de Chernobyl é até hoje uma cidade fantasma, mesmo tendo passado mais de 25 anos desde o acidente nuclear, que em 1986 provocou a morte direta de 30 funcionários e contaminou toda a vida da região. No Japão, o acidente ocorrido em 2011 nas usinas da cidade de Fukushima, por causa do terremoto surgido de tsunami que atingiu a região, ainda causa a indignação de ambientalistas. Após o acidente, a usina começou a liberar quantidades significativas de material radioativo, tornando-se o maior desastre nuclear desde o acidente nuclear de Chernobyl. Até hoje, são lançados ao mar toneladas de materiais contaminados, causando um verdadeiro desastre ambiental. Caro aluno, como vocês podem perceber, o processo de contaminação do meio ambiente acontece em cadeia.
Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.